Então, 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua presença em nosso meio, porque o Senhor tem nos ajudado no passado, tem nos ajudado até hoje e certamente isso serve como lembrança que o Senhor sempre nos ajudará. Obrigado, meu Deus, porque tu és um Deus fiel, imutável, que não tem sombra de variação. O Senhor é um Deus todo-poderoso, transcendente, infinitamente maior do que qualquer um de nós, do que todo o universo junto. Tu és o Criador, poderoso, soberano, que não erra, que não falha, o Deus fiel. Do teu trono de bondade flui a graça e a misericórdia. Por isso todo louvor, toda glória, toda bênção seja dada sempre ao teu nome. Bendiremos o teu nome sempre. Ó Deus santo e eterno, te louvamos. Abençoa a nossa vida. Nos abençoa com a tua presença, Senhor. Que possamos dizer coisas boas a teu respeito sempre. Ó meu Deus, e que a tua palavra, ela venha falar aos nossos corações hoje, em nome de Jesus. Usa este teu servo, Senhor, a despeito de todas as minhas limitações, que o Senhor seja misericordioso e gracioso, e mais uma vez, use da minha vida, Senhor, para ser uma bênção para os meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Diferentemente, eu fico hoje até um pouco nervoso, né? Porque são 25 anos e passa tantas coisas na nossa mente, né? E eu digo para vocês, é um privilégio, uma honra pregar. Se você fizer um pequeno teste aí de matemática, você multiplicar quantos domingos tem em 25 anos, imagine isso, quantos domingos existem em 25 anos? Somente do período que veio o pastor Danilo com os novos ministros, eu passei a pregar nos domingos da ceia. Antes pregava todos os domingos. Pregava às quintas-feiras, aos sábados, que tínhamos aqui um culto de ceia e um culto de jovens, ao longo de 25 anos. Se somarmos com os anos que eu pregava já na época da Assembleia de Deus, na congregação, a época da congregação de Santa Rita, depois que eu tive o privilégio de ser auxiliar na congregação no Pingo de Ouro, onde constantemente a gente pregava, aulas de discipulado, aulas de RCT, enfim, se eu somar tudo isso, eu posso apenas dizer que Deus é misericordioso e gracioso, porque é impossível, humanamente impossível, a cada um de nós tudo isso. Deus tem sido fiel, tem sido bom, a despeito de todas as minhas falhas, das minhas misérias, vamos assim dizer. Ele é um Deus perfeito e soberano. E hoje é dia de lembranças, né? Dia de trazer à memória algumas coisas, né? Eu trouxe aqui algumas das minhas bugigangas, vamos assim dizer, né? Que eu gosto de memoriais, E eu acho que você deveria também cultivar esse hábito. Como cristãos, nós devemos anunciar o Evangelho às outras gerações. Anunciar a palavra de Deus e o Evangelho à nossa igreja, à nossa família, aos nossos filhos, aos nossos netos. Mas não apenas pregar o Evangelho e falar das doutrinas do Evangelho, mas devemos também adquirir o hábito de contar histórias. Contar histórias dos feitos de Deus em nossas vidas. Isso é muito importante, irmãos. Trazer à memória o que Deus tem feito e deixar um legado. Temos aqui 25 anos, é uma oportunidade para falarmos de legado. E é importante deixarmos um legado para as outras gerações.
Está aqui meus filhos, meus netos, seus filhos, muitas crianças. Falar dos feitos de Deus, contar histórias. A Bíblia tem muitas histórias. Jesus contava histórias. Nós devemos contar histórias e falar o que Deus tem feito e deixar um legado, não o legado do nosso nome, mas o legado do nome do Senhor. E lá em casa eu tenho um museu de memórias, né? Um museu entre aspas, né? Às vezes meus netos vão lá em casa e aí eu pego algum objeto, né? Por exemplo, um remo, e aí eles perguntam, que remo é esse? O que é isso? Eu falo, olha, senta aqui. Aí pego lá o Daniel, o Miguel, e chegou, Miguel, isso aqui quando o vovô foi lá no Amazonas, nas tribos, nos ribeirinhos. O senhor foi lá? Fui. E olha, Deus foi misericordioso, porque o vovô não conseguiria mesmo. Aí lá no meu museuzinho eu tenho um sapatinho assim desse tamanho. Aí eu falei para o meu neto outro dia, olha, esse sapatinho aqui era do vovô. Ele vinha até o meu joelho. Você acredita? Ele até o joelho? Era para mim estar morto. Sabia, Miguel? Sabia, Daniel? Morto? Falei, eu nasci com 1,2 kg. Eu cabia dentro de uma caixa de sapato. Os médicos diziam que eu não ia viver e pediram para que a minha mãe abortasse. E sabe por que o vovô está aqui? Eles perguntam por quê? Porque esse Deus é poderoso. Ele sustentou a minha vida. Todos os meus dias estavam contados no livro dele. Vocês sabiam? Aí eu falo para eles, olha, esse Deus que tem a chave da morte e da vida, a chave da morte, do inferno e da vida eterna. E é Ele que me deu vida. E hoje eu entendo muitas coisas que Deus queria na minha vida. Olha o que Ele fez. Ele me sustentou, Ele me deu vida, me levou em lugares que eu não imaginava. Aí eu peguei lá aquela cabaça, né, que eu trouxe lá da África, mostrei, olha, isso aqui foi quando o vovô foi na África, olha onde Deus pode levar a gente. Memoriais. Esses memoriais são conhecidos. Eu tenho um memorial aqui muito legal. Hoje é dia de memoriais, né? Tem 2 memoriais aqui hoje que vocês vieram para celebrar. Vocês sabiam disso? Que memoriais são esses? Os feitos de Deus nos 25 anos desta igreja. E a ceia do Senhor. É o maior exemplo de memorial que nós temos aqui à nossa frente, a ceia do Senhor. Aqui eu tenho um folhetim de missa. Um folhetim de missa. Mas ele é um memorial. Ele data do dia 25 de agosto de 1991. Esse aqui, ele traz muitas recordações para mim. No dia anterior a essa data aqui, no dia 24 de agosto, eu e minha esposa já líamos a Bíblia por muito tempo, né, em casa, nós dois juntos, né? E um belo dia, lendo a Bíblia, nos deparamos com o texto de Colossenses capítulo 2, havendo riscado a cédula que era contra nós, em suas ordenanças. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu acho que a gente precisa se arrepender. Minha esposa, será? O que houve? Aí vamos falar com o nosso vizinho. Então, resumindo, batemos na casa do vizinho, pedimos para ele ler a Bíblia conosco, ele leu, e eu perguntei, que cédula é essa? E ele disse, isso são os seus pecados, a sua dívida, a sua incapacidade de obedecer à lei. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? E foi tão fácil, nunca foi tão fácil fazer um apelo. Quando ele acabou de falar, eu já estava de joelho na minha copa lá, eu e minha esposa chorando. Ai, nós queremos. E interessante que ele falou e foi embora. Ok. E eu virei para minha esposa, e agora? E ela falou, será que nós somos crentes? Aí eu, será que a gente virou crente? Ela, eu vou lá na igreja católica ainda. Eu falei, então vamos lá, amor. Nós vamos lá. E Deus vai falar conosco lá. Cheguei na porta da capela, aquela da Glória ali, tinha esse folheto lá, numa mesa. E eu peguei esse folheto. E esse folheto estava escrito, o dia da decisão. Momento da decisão. E o texto, livro de Josué. Naqueles dias Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel,
convocou seus anciãos, chefes, juízes e funcionários, todos se apresentaram diante de Deus, e Josué disse: se não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem querem servir. Se aos deuses a quem seus pais serviam, lá do outro lado do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês moram, quanto a mim e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. E eu disse: amor, Deus já nos respondeu o que Ele quer de nós. Demos as costas, fomos embora, e o Senhor falou fortemente em meu coração: volta e pega esse folheto. Esse é o memorial do que aconteceu naquele dia, do que Deus fez em minha vida. Ele nos salvou. Memoriais. Conte a história dos feitos do Senhor em sua vida. Erga memoriais, porque nós somos muito sujeitos a esquecer as coisas. Por isso que o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E eu não me esqueço. Está vendo essa aqui, ó? Feinho, né, o desenho? Meus irmãos, imediatamente depois disso aqui, meus olhos se abriram e eu pus a escrever. E escrevi o meu primeiro texto, a minha primeira apostila sobre a idolatria. Eu guardo essa aqui original, até hoje. É a original. Eu fazia isso quando tinha uma folga lá no hospital, ou quando não tinha paciente, eu ia lá catando milho numa velha máquina de datilografia, né? E ficava ali digitando, datilografando, catando as imagens, catando santinhos, e fiz essa apostila, uma apostila com mais de 20 páginas, são precisamente 27 páginas. E no final, eu concluo com um testemunho, dizendo: vivi boa parte da minha vida no catolicismo. Fui educado por meus pais a seguir a religião deles. Minha mãe sempre foi religiosa e seu pai meu pai um pouco menos. Tinha uma queda para o kardecismo. E aí, continuo aqui, procurei ler a Bíblia e vi que o verdadeiro amor só há em Jesus. Só Ele pode salvar. E aí fiz isso aqui, escrevi: tem que ser distribuída de graça. Fui lá com o meu dinheiro, a pretensão, distribuir de graça. Eu fiz umas 100 dessa aqui. Levei na casa do meu sogro, quase apanhei naquele dia, fui expulso de lá. Quase me bateram lá por causa do Evangelho. Eu olho para essa apostila hoje e vejo quanta simplicidade. Eu acho aqui a coisa mais linda que pode ter uma pessoa. O seu desejo de falar de Deus quando seus olhos se abrem. E eu guardei isso como um memorial. Depois os nossos irmãos lá da Assembleia de Deus, antes mesmo de eu batizar, pediram uma ajuda para que escrevesse uma apostila sobre os efeitos da droga no organismo humano. Eles sabiam que eu trabalhava em hospital. E aqui eu fiz mais essa apostila no início da minha fé. Ela tem umas 40 e poucas páginas e ela encerra com a assinatura, eu me emocionei quando eu vi isso, assinado do irmão Ricardo. Depois que a gente vira pastor, a gente perde até o nome, é pastor, não é mais irmão Ricardo. São memoriais que devem ser guardados. E o povo na época de Samuel tinha o hábito de fazer memoriais. Quando os reis conquistavam um lugar, quando os reis conquistavam uma terra, quando eles venciam uma batalha, prevaleciam sobre um exército, eles erguiam memoriais. E geralmente esses memoriais tratavam-se de colunas. E eles faziam aquelas colunas, colocavam o nome do rei ou do chefe da nação, o nome do general que conquistou,
e colocavam, erigiam aquela coluna como memorial da vitória daquele rei, a vitória daquele povo que conquistou, subjugou o outro povo. E em Israel não era diferente. Israel também tinha esse hábito. Quando você olha, por exemplo, o livro de Josué, quando ele atravessa o Jordão, Deus ordena que Josué pegue 12 pedras e coloque no meio do rio como memorial do que Deus fez em Israel, abrindo as águas do Mar Vermelho. Deus instituiu memoriais, por exemplo, a Páscoa. E quando os filhos de Israel perguntavam, o que é isso, que festa é essa? Os judeus diziam, esta é a Páscoa do Senhor, que nos libertou da escravidão do Egito. Eles tinham memoriais. E não era diferente. Quando conquistava uma terra, quando obtinha uma vitória, eles erguiam um memorial. Só que este memorial, ao contrário dos outros reis que exaltavam a si próprio, exaltavam a sua pessoa, querendo um legado para si mesmo. Quanta tolice quando o homem quer um legado para si mesmo, né? É uma futilidade você querer preservar o seu nome. Se eu fizer uma pesquisa aqui, por exemplo, quantos aqui dentro hoje, levantem a mão, quantos aqui dentro hoje lembram pelo menos o nome de 2 dos seus bisavós? Misericórdia. Memória foi apagada. Nós não estamos falando de triavô ou tataravô, estou falando de bisavô. Uns 5 irmãos, numa igreja de 150 membros, 5 irmãos lembram o nome de 2 bisavós. Isso é para você ver como a nossa vida passa. Mas quando nós erguemos memoriais ao Senhor, como Eben Ha-ezer, isso não passa. Está aqui até hoje. Em memória dos feitos do Senhor. Quando Samuel disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele não ergueu uma pedra com o nome dele. Ele não ergueu uma coluna com o nome do seu rei, que também não tinha naquela época ainda. Ou, sei lá, com o nome da sua tribo. Não. Ele coloca uma rocha para dizer que Deus havia ajudado o seu povo até ali. Ou seja, o Senhor deu a vitória a Israel. E aquilo ali era um marco para que eles lembrassem sempre. Precisamos entender um pouco o contexto de 1 Samuel, especialmente. Eu não vou falar muito sobre todo o contexto para não perdermos muito tempo, mas o contexto próximo aqui do texto e um pouquinho do livro de Samuel. Samuel provavelmente é o autor do livro, tem o nome dele, porque a tradição, todos atribuem a Samuel o nome do autor. E provavelmente realmente seja o próprio Samuel, mas obviamente algumas partes do livro não deve ter sido ele, porque o livro avança após o ministério de Samuel. 1 Crônicas, se não me engano, 29 e 29, dá um grande indício que Samuel, Gade e Natã escreveram esse livro. Então Samuel, Gade e Natã, os 2 profetas, juntamente com Samuel, escreveram ali esse livro. Samuel é um livro que faz uma transição entre a época dos juízes e a época do governo real, da realeza, da monarquia em Israel. Samuel, ele foi um dos maiores profetas do Senhor. Ele possuía 2 ministérios, ele era profeta, mas ele era juiz também. E ele também era sacerdote. Ou seja, ele reunia em si o ministério profético de anunciar, o ministério sacerdotal de mediar e o ministério de julgar. Não havia reis naquela época. Então Samuel era um homem muito respeitado, ao ponto de Deus um dia falar que ainda que Samuel estivesse no lugar, né, ele destruiria aquele lugar por causa dos pecados, mas pouparia Samuel. Ou seja, ele menciona o nome de Samuel. O nome de Samuel significa, Shamuel significa Deus ouve. Chamar, Deus ouve. Chama,
e o El, Samuel, Deus ouve. Mas há uma raiz, uma partícula no nome, que também dá a entender que o seu nome é El. O seu nome é El, ou seja, o Deus, todo-poderoso Deus de Israel. Samuel foi consagrado desde novo ao Senhor, desde pequeno. O livro conta a história de como a situação de Israel estava degradante. Israel havia se afastado de Deus na época dos juízes, caído nas mãos de vários povos, e na época de Samuel, a arca do Senhor não estava no meio de Israel. O que havia acontecido com a arca? A arca havia sido capturada pelos filisteus. Os príncipes filisteus pelejaram contra Israel. O sacerdócio de Israel estava corrompido. Eli foi um péssimo sacerdote. Ele não corrigiu seus filhos se fizeram execráveis, eles metiam a mão no sacrifício, nas ofertas, roubavam, comiam, e Eli não os repreendia, e por isso a maldição veio sobre a casa de Eli. Ele morre e também os seus filhos morrem. Nós vemos que Israel estava numa situação muito difícil, e no meio desta situação angustiosa, Samuel nasce. Ele nasce de uma mulher que não poderia ter filhos, chamada Ana, mulher de Eucana. Essa mulher sofria, ela clamava, ela orava, ela pedia, e Deus milagrosamente lhe deu um filho, e por isso ela chamou ele de Samuel. Deus ouve, Deus ouviu o meu choro, o meu lamento. E Samuel, ela promete a Deus que se desse o filho a ela, ela consagraria ele ao Senhor, e ela cumpre a sua promessa, leva ele até a casa de Eli, ali entrega Samuel para servir a Deus. E o menino Samuel vai crescendo ali, na presença de Deus, até que a palavra de Deus venha a Samuel, já no capítulo 7, Samuel, ele passa a ser reconhecido como profeta, toda a maldição sobre a casa de Eli se cumpre, e nisso a arca do Senhor já estava há mais de 20 anos no poder dos filisteus. E o povo se lamentava por isso, porque a arca era o símbolo da presença de Deus no meio daquele povo. E o texto de 1 Samuel 7 começa assim: Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. 20 anos se passaram. Muito tempo. O povo nem percebeu quanto tempo passou que Deus não estava com eles. Talvez seja esse o seu estado hoje. Nos acostumamos com a frieza, com a mesmice, com a ausência de Deus em nossa vida, e nem percebemos que estamos nesse estado já há 2, 3, 4, 5, 10 anos. Há quanto tempo você está assim? O povo se lamentava, mas não tomava uma atitude. Eles não faziam nada, apenas lamentavam que a arca não estava ali. Até que Samuel, ele toma atitude, e nós vemos aqui no versículo 3, Samuel agora como profeta, ele diz: Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Se vocês realmente estão sentindo a falta do Senhor, se vocês realmente se lamentam tristemente porque Deus não está aí, a arca não está com vocês, então tomem atitude, retire do meio de vocês aos Balaíns, aos outros deuses, retire do vosso meio tudo aquilo que divide o seu coração. Porque quando o nosso coração está dividido entre Deus e algo a mais, na verdade, o seu coração não é do Senhor. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não adianta lamentar e pensar e falar
se você não retirar da sua vida aquilo que divide a sua adoração. O segundo mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento, perdão. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Não terás outro Deus diante de mim. Quando você coloca o seu coração dividido em duas coisas, não adianta lamentar. O nosso lamento, a nossa oração deve ser acompanhada de uma atitude de mudança, uma atitude de firmeza que arranque da nossa vida tudo aquilo que impede o nosso serviço e a nossa comunhão. Samuel, como profeta, ele diz: arranque do vosso meio os astarotes, os balaíns. Se é que o lamento de vocês é sincero, então haja, e Deus dará vitória a vocês. Versículo 4, então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns, os astarotes, e serviram só ao Senhor. E eles fizeram. E disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Agora você vê ele como um sacerdote, mediando entre o povo e o Senhor. Agora que vocês tomaram essa atitude, eu vou orar por vocês, eu vou pedir a Deus por vocês. E ele se coloca como intercessor, como mediador, e ele começa a orar pelo povo. Versículo 6, congregaram-se em Mispa, tiraram água, derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Algo que flui do nosso coração quando a gente decide servir a Deus com interesse é que nós nos arrependemos dos nossos pecados. E Israel confessa e diz: pecamos contra o Senhor. Não há lugar para o orgulho em um coração que ama a Deus de verdade. Então Samuel conclama o povo a abandonar os seus deuses, a servir somente ao Senhor. O povo faz isso, aí ele ora por eles, intercede por eles, e eles dizem: pecamos contra o Senhor. E Deus levanta Samuel para julgá-los. Só que as coisas não são tão simples assim. Não são tão fáceis assim. Na sua experiência de vida, você já deve ter passado por isso. A hora que você decide se consagrar a Deus, quando você está orando mais intensamente, quando você está alegre, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você decide arrancar da sua vida os balaíns, os filisteus se levantam. Satanás, ele não está satisfeito com a sua comunhão com Deus. Ele não está satisfeito com o seu arrependimento, com o seu perdão. E no momento em que você decide servir a Deus com interesse, você pode ter certeza que as lutas virão para fazerem você desistir, para te desanimar, para paralisar você exatamente onde você estava. E é isso que acontece aqui no versículo 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. E era natural. Por anos os filisteus subjugaram Israel. Os filisteus tiveram muitas vitórias sobre Israel, mas essas vitórias eram porque Israel havia se abandonado a Deus, dividido o coração. Serviam a Deus, mas serviam os balaíns. Então é como se não servisse. Só que agora eles ouvem o rumor, porque Satanás, ele se faz parecer maior do que ele é. Ele faz com que você enxergue os problemas muito maior do que eles realmente são. Ele tira o seu foco do tamanho do seu Deus para o problema. É exatamente isso que aconteceu com os espias que foram enviados para ver Canaã. Eles voltam com o relatório para Moisés e dizem o quê? Olha, a terra realmente é muito boa, mana, leite e mel, tem muita fruta, só que lá tem os cananeus, tem os gigantes, eles são grandes, nós somos aos olhos deles como gafanhotos. Eles até imaginam coisas. Pense bem, ora bolas, se eles foram espionar a terra,
Se os filisteus tivessem visto eles não estavam vivos. Eles imaginam que os filisteus viram eles. Tamanho era o medo. Olha, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. E aí se levanta Josué e Caleb: não, o Senhor entregará a terra em nossas mãos, como jurou a Moisés. Quando nós decidimos servir a Deus, você pode ter certeza: eu vou me envolver mais na igreja, eu vou trabalhar mais, eu vou ser mais fiel, eu vou largar essas coisas que me impedem, eu vou consagrar a minha vida, eu vou me arrepender dos meus pecados, ore por mim. Você pode ter certeza, de imediato vão acontecer alguns problemas para que você tente desistir, desanimar. Mas não tenham medo. Deus é aquele que nos ajuda, Ele é a rocha de socorro, Ele é o nosso Deus presente. Então, disseram os filhos de Israel a Samuel, versículo 8, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Não pare de orar por nós, não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar. E eles dizem a Samuel: não pare de orar por nós. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto aos filisteus, chegaram a peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então veja o que acontece: eles clamam. Não pare de orar, Samuel. Samuel continua intercedendo por eles. Samuel oferece um sacrifício. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Samuel se apresenta diante de Deus com um sacrifício expiatório pelos pecados do povo. Deus ouve a oração e ele vence. Ele dá a vitória aos israelitas. Milagrosamente eles vencem. E os filisteus fogem, diz o versículo 11, saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então eles são derrotados e Israel vence. Foi um milagre. Foi uma coisa anormal. Assim como tantas coisas já aconteceu na sua vida e já aconteceu aqui nesta igreja. Nós que conhecemos cada membro, sabemos do que Deus tem feito e os feitos de Deus aqui em nosso meio. E aí Samuel faz o seguinte: ele decide erguer um memorial. Tomou, pois, aí chegamos no texto que nós lemos, na leitura introdutória, versículo 12, tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, que no hebraico é Eben-ha-ezer, que é uma junção de 3 palavras: pedra de ajuda, rocha de socorro. A rocha, o refúgio de Israel, a rocha da ajuda. Então, Samuel ergue aquela pedra em honra a Deus e não ao nome dele, a pedra de ajuda, e Samuel exclama: até aqui nos ajudou o Senhor. E ele coloca aquele memorial, e aquele memorial ele apontava para todas as direções. Quando Samuel diz até aqui nos ajudou, ele está apontando para o passado. O mesmo Deus criador, o mesmo Deus sustentador, que tirou Israel da terra do Egito, que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que abriu as águas do Jordão, parou o Jordão para Israel passar, o mesmo Deus que dissipou os jebuseus, os girgazeus, os perizeus, o mesmo Deus que deu a vitória sobre outros povos. Era esse mesmo Deus que até aqui estava ajudando Israel. Era o Deus que ajudou eles no presente, porque Ele é o Deus imutável, o Deus que não tem passado nem futuro. Ele é o Eu Sou, o Deus que não muda.
Era aquele que estava com eles e venceu os filisteus. O Deus que não perdeu o controle de nada. A rocha em que eles poderiam confiar. E a ideia de Samuel é: eu vou colocar esse memorial. E para que servir um memorial? Para que as outras gerações vejam que esse Deus nos ajudou até aqui. Essa rocha é a rocha de socorro, a rocha de ajuda, a rocha que estava no deserto. É essa rocha que ferida verteu água. Essa é a rocha que socorre, para que as outras gerações vejam que até aqui Ele nos ajudou. E isso tem um marco de futuro, porque se Deus não muda, significa que o Deus que ajudou e continuava ajudando, ajudaria para sempre. Para que as outras gerações olhassem para aquela rocha e vissem na dificuldade, esse Deus que deu grandes vitórias aos nossos pais, Ele nos dará também a vitória. A rocha de socorro é Ebenezer, é Ben-Ha-Ezer, rocha de ajuda. Memoriais. O Salmo 78, ele diz que nós devemos falar para as outras gerações tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus é o nosso refúgio, é a nossa rocha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus está no meio dela, jamais será abalada. É um memorial da vitória de Deus. O Salmo 18, 46 diz: vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Bendita seja a minha rocha. Os judeus, eles viam em Deus o seu alto refúgio, o seu socorro. Ebenezer, a rocha de ajuda, era o Senhor Deus. Vários salmos falam sobre isso. Vários salmos cantam e anunciam a proteção de Deus como um grande escudo, como a rocha. Mateus capítulo 16, versículo 18. O Senhor diz a Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa rocha que estava no deserto, ferida, que verteu água. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que o povo de Israel bebeu dessa rocha, e a rocha que seguia era Cristo. Cristo é a pedra angular, é a pedra que os construtores rejeitaram, é a pedra sob a qual nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, cuja pedra angular é Jesus Cristo. O escritor de Efésios diz que a nossa vida está edificada sobre esta rocha, a rocha de ajuda, a rocha de socorro, a rocha
que nos deu vitória ao longo de todos esses anos, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A confissão do Evangelho de nosso Senhor é aquilo que nos sustenta, é o nosso Ebenezer. Cristo é aquele que sempre nos ajudou até hoje, em nossas dificuldades financeiras, em nossas angústias, em nossas difamações, em nossas rebeliões, em nossas traições. O Senhor nos sustentou. É bem, Ezé, tu és a rocha do nosso socorro. Até aqui Ele tem nos ajudado. Até aqui temos memórias do que Ele tem feito. Quando olhamos para esta rocha, e Ele institui o seu memorial hoje, através do seu pão e do seu vinho, o seu corpo e o seu sangue, que Ele diz: fazei isto em memória de mim. E quando nós olhamos para esta aliança, nós nos firmamos nesta rocha. É bem, Ezé, Deus é o nosso socorro, bem presente na angústia. Ele é o nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque beberam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Nós bebemos desta pedra, ferida com a lança na cruz, e verteu sangue e água da rocha. A água que nos purificou, o sangue que nos salvou. É bem, Ezé, rocha de socorro. E nós olhamos para toda essa memória e lembramos que Ele ainda está aqui hoje. Ele não é só o Deus do passado, Ele é o Deus que está aqui. Deus está no meio dela. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Naquela época, a presença de Deus era ligada à cidade de Jerusalém. Mas agora, a igreja do Senhor experimenta a presença de Deus em seu meio. Por isso temos todos os motivos de nos alegrarmos, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo. Essa é a rocha. Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo a pedra angular. A pedra sobre a qual a igreja está edificada não é Pedro. Jamais a igreja pode ser edificada sobre um homem, sobre uma rocha qualquer. Ela não é edificada sobre pastor Ricardo. Eu passarei. Daqui a algum tempo, talvez os netos saibam quem sou eu, mas os bisnetos, talvez eu faça parte dessa estatística. Quantos conhecem o nome do bisavô ou do triavô? Mas eu procuro deixar legados que exaltem ao Senhor. O homem sábio, ele edifica sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Uma igreja verdadeira, ela tem que estar edificada sobre esta palavra. Essa é a nossa rocha, a confissão de Jesus Cristo como Filho de Deus. Não há outro Deus, não há outra rocha e não há outro Senhor.
Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Essa igreja cresce, edificada sobre a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 em diante, chegamos-vos para ele, a pedra que vive, a rocha que Samuel ergueu, durou um tempo, mas a rocha em que nós estamos edificados, ela é a pedra que vive, é a pedra passada de geração em geração, a rocha de socorro que não muda, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, também somos pedras que vivem. Sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pois a Escritura diz: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Os judeus olhavam para Eben-ha-ezer, uma pedra que foi erguida por Samuel. Mas aqui é o próprio Deus que diz: eis que eu ponho em Sião uma pedra. Ele ergue o memorial. Ele próprio é o memorial. Ele é a pedra viva. Eis que ponho em Sião uma pedra eleita, preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Se você olha para essa rocha, Jesus Cristo, muito melhor do que a rocha erguida por Samuel, é uma rocha que permanece para sempre, colocada pelo próprio Deus. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Mas eu advirto aqueles aqui que não creem em Cristo. Para nós que cremos, é uma pedra preciosa. Mas para você que não crê, pode soar uma loucura o que estamos falando. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço, rocha de escândalo. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Não tropece na rocha, não tropece na rocha de escândalo. Temos um memorial diante de nós hoje, que foi instituído pelo próprio Deus. É Ele que institui esse memorial, é Ele que nos dá as ordenanças, é Ele que nos dá os sacramentos, é Ele que coloca a sua pedra em nosso meio. O nosso socorro, o nosso refúgio, é Ele que nos dá a aliança na ceia. É Ele que garante a salvação, é Ele que forma o seu povo. Estamos falando de igreja, e por isso que Pedro encerra dizendo: vós, porém, vocês que creram na rocha, quem creu nessa rocha, diga amém. Então vós, porém, sois raça eleita. Não precisa nascer judeu para ser salvo. Deus salva aquele que Ele elege.
Ele não tem distinção de raça, de sexo, de cor, de situação social. Não, vós sois a raça eleita. Todos os títulos que Israel advogava para si, Deus dá a você. Vós sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te chamou para ser pedra viva. Também, por que não? É bem, Ezer, para aqueles que estão ao seu lado, para aqueles que estão aflitos, você pode ser um socorro, uma ajuda. Deus te chamou para anunciar o evangelho, repartir. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu quis fazer é contar para todo mundo que Jesus agora era o meu Senhor. Eu não entendo as conversões de hoje de pessoas que dizem que aceitaram Jesus e tal, mas não sentem nada, não têm vontade de estar na igreja, de anunciar, de dizer o quanto Ele é maravilhoso o que Ele fez por você. A sua vida tem que ser um memorial dos feitos de Deus. Vós sois sim a raça eleita, sacerdócio real, o povo adquirido, a nação santa. E aí Pedro termina dizendo, vós sim, que antes não erais povo, nós não éramos nada. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor ajudou essa igreja. Talvez Satanás continue investindo contra ela, como sempre investiu. Mas olhamos para o memorial. Sabemos que em nosso meio está a rocha. Não estamos edificados sobre paçoca, nem sobre areia. Mas estamos edificados sobre uma rocha sólida, na qual bate o vento, bate a tempestade, mas ela não é derrubada, porque ela está edificada sobre a rocha. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos conserve. Conte as histórias, conte a história para os seus filhos, conte a história para os seus netos. Diga para eles quão bom é o Senhor e o que Ele tem feito por nós.